Gaspar Viana, em seu livro Privatização das Telecomunicações, é um professor de Direito que tem prestado longo serviço, 25 anos, dedicado, trabalhando na área de telecomunicações. Na apresentação do seu livro, Privatização das Telecomunicações, o professor Gaspar Viana diz o seguinte: dedico este trabalho a todos aqueles que quase sempre, no anonimato e com profundos sacrifícios em sua vida pessoal e familiar, fazem militância por uma causa que julgam justa: a construção de um Brasil soberano e desenvolvido. Minhas senhoras, meus senhores, agradecemos a presença de todos, na certeza de que este encontro, embora com pequeno número de pessoas, é da maior importância para a luta do povo brasileiro na construção de um Brasil soberano e desenvolvido. Porque uma pessoa que está aqui certamente vale muito mais do que inúmeras daquelas que estão assistindo à televisão do horário. Como parte do Fórum de Debates contra a Desnacionalização da Economia Brasileira, promovido pela API, o professor Manuel Barbosa Filho, autor dos livros Introdução à Pesquisa, em terceira edição, e A Globalização da Miséria na América Latina, que acaba de sair do prelo, de ser impresso, ser editado, é também professor titular da UFPB, falará sobre o processo de globalização da economia. O debatedor, professor, é o economista Marco Nascimento. Infelizmente, o outro debatedor não compareceu, deve estar ocupado trabalhando na Casa Civil. Após a intervenção do debatedor Marco Nascimento, será franqueada a palavra a todos presentes. Cada pessoa que quiser fazer perguntas, questionar o conferencista, tem 2 minutos para falar. Eu dou a palavra ao professor Manuel Barbosa para iniciar o seu trabalho. Coordenador deste fórum de debate contra a desnacionalização da economia brasileira, senhor economista, debatedor Marcos Nascimento, presidente do Sindicato dos Eletricistas, meus senhores, que passa o terceiro mundo frente ao neoliberalismo na sua forma mais assanhada de dilapidação do patrimônio econômico, intelectual, dos povos do terceiro mundo, mais especificamente dos povos latinos e principalmente no nosso país. Porque o Congresso Nacional, na sua maioria, vai votar favorável. O gás canalizado, sobre essa mesma égide jurídica, só ao Estado compete explorar e transportar os gases canalizados. E não conceder à empresa privada nenhuma participação. É o que dita a Constituição.
Retira-se a expressão exclusividade de distribuição. Retirando-se isso, desnacionaliza a estatal, uma empresa nacional, favorecendo o imperialismo. Ama-se o americano, odeia-se o brasileiro, desnacionaliza tudo. No artigo 171 da Constituição, define-se o que é empresa brasileira de capital nacional. Empresa brasileira de capital nacional é aquela que é criada por lei brasileira, com sede e administração no Brasil, com capital nacional. A emenda 0595 propõe retirar a expressão empresa brasileira de capital nacional. Poderia botar logo, rasgar a máscara. Empresa americana de capital americano. Isto não se faz. Uma nação que aos trancos e barrancos chegou a 1995, no albor do século XXI, com tanto esforço, com tantos matos, com tantos heróis. Isso não se faz. Então bota logo, empresa americana de capital americano aqui dentro. Falemos do monopólio do modo geral. É uma espécie de Petrobras, Eletrobras. Vamos falar do monopólio estatal. É monopólio do Estado. A Petrobras hoje tem, se não me engano, mais ou menos 2 milhões de emprego. É uma empresa com sucesso no mundo inteiro. Minerais nucleares e derivados. É monopólio do Estado. A União não pode conceder participação. Não pode, de acordo com a nossa Constituição, conceder participação a empresas privadas. Principalmente porque nós sabemos que eles só sobrevivem, que já estão, por exemplo, os Estados Unidos já estão com um déficit interno de $1 trilhão. A única salvação é alienar nossas estatais. E não só as estatais, as empresas privadas também. E sucatear, de modo geral, todo o nosso parque industrial. Para vender os importados, que muitas vezes é pior do que os brasileiros, e desempregar em massa e felicitar essa nação. A proposta, a emenda 0695, 0595, assaltar dos latinos o paraíso. Alimentar-se de sua desgraça é o imperialismo neoliberal. É hediondo demais o galegão tio Sam. Não há unidade nacional sem a unidade regional. A América Latina desunida se desfará. Como do Batista, sua cabeça, o prato do dia. Futuro banquete dos piratas liberais, libertinos, hipócritas, repressores, violentos, gafanhotistas, a peste. Romper com o Império do Norte, suportar o choque, é a logística. Sem medo, sem arrepio, nem pânico.
Latinismo contra pan-americanismo. Hegemonia latina contra americana. Esta filosofia de integração. Reconquistar a identidade perdida. Sair da defesa para o ataque. É o grito de guerra na terra devastada. Alcançar a dimensão de povo livre. Uma sociedade planetária globalizada. Sim, mais uma planetarização cooperativa, não de exploração de uma nação sobre outra nação. Uma ordem econômica justa, humana. Comecemos agora, já, na Paraíba, no Brasil, na América Latina. Muito obrigado a vocês. Antes de passar a palavra ao economista Marcos Nascimento, o que eu li, eu copiei no jornal a tribuna da imprensa do Rio de Janeiro. Manchete de primeira página: piratas invadem a Amazônia. Subtítulo: pesquisadores americanos continuam não repassando aos militares brasileiros o resultado das pesquisas no setor farmacêutico feitas até hoje no Amazonas, enquanto pressionam o Brasil pela lei de patentes. Os Estados Unidos fazem pesquisas irregulares na Amazônia. E um tópicozinho do mesmo jornal: a luta de Tiradentes. O historiador Nelson Werneck Sodré aproveitou o feriado de Tiradentes para criticar o processo de privatização do governo, dizendo: a luta de Tiradentes é nossa, e lutar pela liberdade não é entregar as nossas riquezas em troca de moedas podres. Com a palavra, o economista Marcos Nascimento, debatedor dessa noite, que para mim constitui um grande acontecimento, apesar do pouco número de pessoas aqui. Senhor coordenador, companheiro professor Manuel Barbosa, eu acho que todos nós, né, fomos aqui, em cima, tem um botãozinho em cima. Alô. Eu acho que todos nós fomos agraciados pela bela explanação do companheiro que me antecedeu, o professor Manuel Barbosa Filho. Eu gostaria todos os dias de ter esta oportunidade, beber, buscar essa fonte tão larga, informação que servirá, pelo menos, um despertar para o povo brasileiro contra todo esse projeto, que é uma crueldade contra as nações do terceiro mundo. Serei sucinto na minha breve intervenção, porque eu acho que o mais importante será o debate, né? A participação de todos os companheiros. Mas a globalização da economia, ela criou uma distância entre os países do norte com os países do sul, dentro da lógica, da ótica do processo do projeto neoliberal. E com isso, com a implantação, a adotação de mecanismos para a consolidação dessa reestruturação do capitalismo mundial,
também tornou os países do terceiro mundo muito mais dependentes. No Japão, na década de 50, com a implantação do toyotismo, a nova filosofia de administração, 200 mil trabalhadores perderam os seus postos de trabalho. Só para se ter uma ideia, só para o debate, e o governo japonês, como ele tinha esse objetivo, esse compromisso, na realidade, de reestruturar a economia, a produção japonesa, ele usou de todos os instrumentos repressores contra a organização dos trabalhadores. 200 mil trabalhadores perderam os seus postos de trabalho, houve prisões, cassações, todos os instrumentos de violência foram utilizados para que o processo, o projeto toyotismo fosse implantado e consolidado no Japão. Na Itália, onde nós temos apenas exemplo da Fiat, quando também adotou esse mesmo processo, 43 mil trabalhadores da Fiat também perderam os seus postos de trabalho. E na Itália existia um sindicato resistente, um sindicato de luta, um sindicato de negociação, mas não teve capacidade suficiente para resistir a essa filosofia de automatização e automação ou reestruturação produtiva daquele país. Na Inglaterra, na década de 80, também na era Margaret Thatcher, milhares de trabalhadores também perderam os seus postos de trabalho dentro desse processo da privatização, que realmente o processo neoliberal ele veio se consolidar realmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os sindicatos também da Inglaterra também, apesar de lá não existia essa divisão sindical, mas os sindicatos também, a organização dos partidos, realmente que tinha um compromisso do Partido Trabalhista, que era vinculado aos sindicatos, não tiveram também força, capacidade suficiente para resistir à implantação dessa nova filosofia, que ela causa desemprego, ela cria uma discriminação, uma divisão dentro do setor produtivo, aonde ela cria aquela competitividade entre os próprios trabalhadores. Realmente, com aquela promessa de que o trabalhador vai participar do planejamento, de que o trabalhador vai participar de todo o processo produtivo e que, na realidade, ela cria aquele distanciamento do trabalhador, ela procura, na realidade, esfraquecer tanto o peso operário que ela é privatizada. E essa empresa privatizada é que causa maior problema na França. Milhares de ações foram entradas através das prefeituras, que lá o saneamento, as prefeituras, na França recebem recursos do governo federal para aplicar realmente no saneamento básico da França. E aqui no Brasil, o processo foi totalmente diferente. No próprio Japão, aonde foi o berço desse processo, dessa filosofia, desse modernismo, eles adotaram esse processo da automatização, da reestruturação produtiva, mas também se preocupou, o governo japonês, ele se preocupou com aqueles mecanismos de proteção, tanto ao nível de emprego, como também na questão social japonesa. E com isso não diminuiu os problemas. Hoje o Japão, os trabalhadores têm morrido por questão de estresse, questões psíquicas, quer dizer, são problemas causados dentro desse processo da globalização, dentro desse processo da automatização, dentro desse processo, desse projeto neoliberal. No Brasil foi totalmente diferente. Já no final da década de 80, início da década de 90, se o professor poderá me ajudar, eu acredito mais no governo Collor, já no início do governo Collor, quando se implementou realmente esse processo neoliberal.
foi construído todo um projeto de entreguismo, com a colaboração, com a conivência dos neoliberais entreguistas brasileiros com o imperialismo americano. E com isso foi montado todo um processo, esse processo paulatino, esse processo se procurou, primeiro, se vender à sociedade, desmoralizando as empresas estatais, os próprios trabalhadores das empresas estatais, quebrando as espinhas dorsais da resistência, que era o movimento sindical meio de país, que havia ressuscitado daquele sindicalismo pelego, amarelo, estatal, da era Vargas, já na década já em 78, para o início da década de 80. Foi um novo sindicalismo, quando foi realmente implantado neste país, um novo sindicalismo, o sindicalismo da resistência, um sindicalismo que conseguiu intervir dentro das modificações, das transformações sociais deste país. Nós conseguimos participar da direta já, nós conseguimos participar dentro do processo constitucional, quando hoje lá temos um artigo, o artigo 8º, que muitos estudiosos, juristas, dizem o artigo do sindicato, o artigo 8º, que ele regulamenta toda a vida, toda a existência do movimento sindical, ainda faltando algumas regulamentações. Então esse processo neoliberal no país, que tem por objetivo a entrega realmente das nossas empresas, isso partindo da Petrobras, quantos brasileiros aqui, aqueles que pertencem à minha época, de que a concessão para a exploração desse serviço terá obrigatoriamente de haver novas licitações. Então, nesse processo de licitação, o governo brasileiro, através da sua equipe econômica dos entreguistas, via Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, era entregar realmente as grandes empreiteiras deste país em parceria com o capital internacional, o capital estrangeiro. E com isso, esse projeto do Congresso, 4 anos, quando esse foi um projeto ainda, quando o presidente atual era senador, quando ele foi eleito presidente da República, ele agilizou esse processo e pegou, na realidade, a sociedade, o movimento sindical, os partidos de esquerda, aqueles que têm um compromisso realmente com o futuro desta nação, que estão, na realidade, contra esse processo danoso, esse processo criminal, que é o entreguismo da grandeza, da riqueza dessa nação aos grupos estrangeiros, e tornar, aumentar, acentuar cada vez mais ainda a nossa dependência ao imperialismo americano, foram pegos quase de surpresa. É tanto que hoje nós vemos com muita preocupação, e nós temos exemplos do setor elétrico que foi privatizado no México, foi privatizado na Argentina, e os problemas seríssimos que essa privatização causou e vem causando para a população desses países. A exemplo, as empresas elétricas da Argentina, quando foram privatizadas, a tarifa estava em torno de 18 dólares. O governo, com o intuito de premiar aqueles consórcios, teriam, a partir daquele momento, absorver aqueles serviços, passou a tarifa para 38 dólares. Ora, companheiros, nós temos hoje um parque energético brasileiro que é um dos maiores do mundo. É até um paradoxo para o Brasil, aonde nós temos problemas seríssimos, problemas gritantes, problemas de desemprego. É o país, a 8ª economia do mundo, aonde também é a pior distribuição de renda do mundo, aonde tem problemas gravíssimos na saúde, aonde ainda convivemos com as doenças endêmicas como a chaga, cistossomose e outras que tem por aí, a falência da nossa educação, o desemprego hoje, os excluídos da massa do processo produtivo. Ouro, toneladas de ouro, fileira de caminhão, caçamba, com todo o 16. Assim, se há condições de o senhor fazer sabe, esse paralelo, diamante, ouro, uma coisa assim, trem, navio, o que significa esses 20 bilhões de dólares, em termos materiais? 20 bilhões de juros? Sim, só precisa dos juros. É um exemplo.
pesquisador que vive diariamente manipulando os dados tem dificuldade. Imagine o operário quanto tem dificuldade em decifrar esse volume. O operário ou camponês entender. A forma mais simples é transformar naquilo que ele convive. Em pedra, em tijolo, em batata, em casa. Temos até um exemplo aqui, no que diz respeito à transformação daqueles 2 bilhões e 451 bilhões, transformado em apartamentos, que facilita entender. Isso depende muito das pessoas que se lidam. Se for agricultor, poderia até transformar esses dólares em pitomba. Desculpa a brincadeira. Ou em tijolo ou em pedra. Nós manipulamos a consciência, ou melhor, doutrinamos a consciência do homem. Uma metodologia que seja capaz de fazê-lo entender ao nível do seu instrumento intelectual. Isso só seria talvez melhor repassado, companheiro, se fosse talvez uma discussão de técnica de pesquisa que realmente transformasse dólar em batata. Não sei se respondi. Com a palavra, o companheiro. Líderes sindicais, os líderes de massa estão fazendo enterro de divulgar uma situação tão grave e ninguém vê movimentação nenhuma na rua, ninguém vê cara pintada. Eu estou achando que está muito silêncio. Uma situação tão grave. O que é que se está havendo alguma comunicação entre os sindicatos, entre os líderes de classe? Porque é uma coisa tão... parece que não está acontecendo nada. Eu queria saber se está havendo alguma coisa sobre isso. Olha, o movimento sindical também ele está se preparando realmente para participar, né, dessas modificações. E isso tem que ser de uma forma articulada. O sindicato, a sociedade, de uma forma geral. Isso envolvendo desde as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, os centros comunitários, a Associação de Moradores. Na realidade, nós estamos, né, como sociedade organizada, no momento, vivemos numa paralisia deste país. Ninguém consegue hoje mobilizar ninguém. E o sindicato está também com esse problema. Isso tudo porque ele carece de um novo projeto. Quando o colega ali colocou a questão do socialismo, eu acho que nós não podemos também nos iludir. O socialismo como filosofia, tudo bem. Mas como projeto político ele precisa se reestruturar. Nós somos socialistas, mas temos que aceitar realmente essas críticas. Socialismo como partido político, como proposta política, como projeto, ele precisa se reestruturar. E nós estamos vendo aí, presenciando, dia a dia, realmente, os grandes problemas sociais. Isso, na realidade, tem a responsabilidade dos partidos de esquerda, que não tiveram a preocupação de elaborar um projeto alternativo para se contrapor ao neoliberalismo. Nós, dentro do movimento sindical, eu acho que nós pecamos. E aí é quando diz, esse projeto sindical que está aí, ele não serve mais para ninguém. Nós vivemos estávamos muito acostumados ao economicismo, ao corporativismo, esquecendo todos os problemas gerais da sociedade. Quando o trabalhador colocava qualquer coisinha no bolso, salário, reajuste ao salário, para ele não se preocupava mais. Não interessava para ele o vizinho da direita, nem o vizinho da esquerda, nem o vizinho de frente, não se preocupava mais com a educação de ninguém, não se preocupava com a saúde de ninguém, não se preocupava mais com o transporte de ninguém, só se preocupava assim no reajuste salarial. Na realidade, esse sindicato foi também pego de calças curtas, está tendo grande dificuldade para se soerguer, para se levantar, para vitaminar-se e novamente tentar uma mobilização, pelo menos dentro da produção,
dos trabalhadores. Agora, nos estados como Minas Gerais e São Paulo, como Salvador, já existe um outro trabalho de elaboração, uma discussão para a CUT, né, que ela iniciou esse trabalho, de um novo projeto para o sindicato, porque há até historiadores que dizem: será que na próxima década, no próximo milênio, nós teremos ainda sindicato? E até quem diz: será que nós teremos operários? Porque serão substituídos pelas máquinas? E são problemas que a gente tem que discutir dentro de um conjunto muito mais complexo. Estou querendo saber agora. Bem, agora eu acho que é o seguinte: não só os sindicatos, mas eu acho que uma sociedade como toda, ela tem, na realidade, se organizar e cair no meio da rua. É preciso também ter muito cuidado, porque os caras da banda também foram para a rua, mas quando a Globo chamou. A Globo ainda não chamou, ninguém está na rua, não existe cara pintada. Então é preciso também se mudar até essa visão de mobilizar realmente a sociedade contra determinados projetos que são maléficos para a sociedade. Tivemos a competência de mobilizar contra o impeachment Fernando Collor, mas também quando a Globo entrou em campo. Enquanto ela não entrou em campo, nossos atos públicos eram aí em minoria. Era um atos públicos pequeno. Na hora que a Globo disse: vamos vestir a camisa do impeachment, aí a gente tinha milhões de pessoas no meio da rua. E nós temos essa dificuldade. Nós temos agora uma greve nacional, uma paralisação nacional, como queira denominar. Para mim, greve e paralisação é a mesma coisa. Para o dia 3 de maio, essa greve está sendo convocada pela nossa central, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Mas nós temos que fazer um trabalho muito mais intenso, porque senão nós teremos uma minoria mesmo no meio da rua. E é um fracasso para o movimento. E a mídia está aí, é todo mundo para mostrar. Ela não focaliza as grandes mobilizações, ela focaliza as pequenas para desmoralizar. Aí diz: a população, a sociedade está de acordo com esse processo, está de acordo com esse projeto. Agora é preciso também que a sociedade como todo cidadão aposentado, se levante, saia do banco da praça e venha para o meio da rua. Venha protestar. Está faltando realmente esse entusiasmo, essa mobilização, essa vontade, essa disposição, esse desejo realmente de se conclamar cada um. Ou nós vamos fazer isso, companheiro, ou nós estamos perdidos. Porque eu acredito que quando a gente começar a levantar a cabeça, seja muito mais difícil do que é agora. E ainda é tempo da gente se contrapor a esse projeto neoliberal. Pelo menos salvar as principais empresas, as empresas estratégicas dessa nação. Não podemos permitir que se venda uma Telebrás, uma Eletrobras, uma Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, se reformule toda a questão da Previdência Social, que tem por objetivo contemplar os grandes bancos desse país, o Itaú, o Bradesco, que tem uma ganância enorme para tomar em conta de determinados serviços que são prestados pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil ou pela Previdência Social. Isso é um filé mignon. E o capital especulativo está por aí. Um exemplo desse derivativo, que ele anoitece no Brasil, amanhece nos países asiáticos, é especulativo. Então a gente tem que, na realidade, eu acho que a sociedade tem que abandonar essas questões de novela, abandonar até os partidos de esquerda, os sindicatos, com as suas divergências internas. As divergências internas são as causadoras dessa dificuldade, dessa paralisia. Porque vive o povo brasileiro. Verdade, a minha velhice. Eu também sou. Na verdade, eu sou um velho lutador, venho dos tempos da luta pelo petróleo é nosso, onde cheguei até a derramar sangue na luta pelo petróleo é nosso. Eu devia estar dormindo, mas estou aqui. Mas não é somente eu. Eu quero me referir aqui a uma presença muito singular neste auditório. Há pessoas que por si só enchem o auditório. Eu quero me referir ao padre Alfredo. Extraordinária, eu conheci nos meus tempos de lutador. Um dia tive a felicidade de acolhê-lo em minha casa, rodeado de trabalhadores, um homem que lutou desesperadamente, eu digo assim, em defesa dos pobres de sua terra, do povo paraibano. Agora, e esse povo que está aqui presente, apesar do seu pequeno número, mas representamos muita coisa, senhor Chico, muita. Vamos fazer um trabalho pessoal, cada um convidar pessoas amigas, pessoas conhecidas, para trazerem para essas reuniões. Nós ainda vamos ter, me parece, que duas palestras, né? E
neste auditório. Quais são as datas? Aqui vamos ter duas ainda, no dia 28 e no dia 4 de maio. E depois da manhã uma extra na OAB. Eu relembro com muita saudade o trabalho de massa que nós fazíamos no tempo da luta pelo petróleo nosso. E eu gostaria de ver, repetir esse trabalho extraordinário que teve naquele tempo. Era somente essas matérias. Obrigado. Companheiro, por favor. Com licença, o dado também realmente limitação orgânica, física. Eu me sinto feliz neste momento, eu vejo nesse pequeno grupo aquele cozidos gregos, aquele pequeno rebanho, aquele fermento que há de levedar essa massa. Ela é grande, mas precisamos de ter homens da têmpera dos que aqui estão presentes, também esse número pequeno de nossas irmãs, para que cada vez mais unidos dentro deste clima de civismo, deste clima de fé no homem que é capaz de vencer, porque a liberdade é que nos liberta, é que nos faz felizes. E é dentro deste clima ainda, deste 21 de abril, que eu espero que nesse instante, a partir de agora, como foi realmente focalizado, a gente possa dinamizar com toda a energia, com toda a nossa capacidade, que não depende de faixa etária, não depende de condição pessoal, socioeconômica, mas depende de bravura e de heroísmo. Muito obrigado. Senhor conferencista, senhor debatedor, bombeiros presentes, a felicidade que eu sinto neste momento de ouvir bombeiros combatistas, de ouvir Paulo Alfredo, de ouvir a maravilhosa palestra, o debate dos que me antecederam, eu gostaria de trazer a título de colaboração uma informação. Realmente o bombeiro Marco Nascimento tem razão. No estado de Minas Gerais, todos os dias, a Central Única dos Trabalhadores arma um carro oficial lá na Avenida Afonso Pena, perto da Praça 7, e é um microfone aberto para toda a comunidade. Passando por lá, no dia 2 do ano passado, e apossei do microfone. E lá uma pessoa me perguntava que entidade eu representava naquele debate. E eu dizia a ele me perguntava e cobria o microfone. Se você não quiser ouvir respostas ao pé do ouvido, você as faz. Quando as fizer em público, exige a resposta em público. Represento a entidade e ela é maior do que qualquer Estado, de qualquer força. Eu represento a cidadania. Eu sou um cidadão. E aqui também eu faço isso. E isso eu conclamo, a título de colaboração que eu coloquei, no último Fórum Nacional dos Trabalhadores de Segurança do Trabalho, do Contrato Coletivo do Trabalho, a experiência americana, eu acredito que o Congresso tomou conhecimento, o Frank Grimes, representando a Central dos Trabalhadores dos Estados Unidos e do Canadá, mostrava que tudo que o neoliberalismo, que eu acho uma palavra muito técnica para se dizer ao povo, muito técnica, acho que ela deve descer a esmiuçamento para que o povo entenda o que é o neoliberalismo. É a negação do Estado, é tirar os direitos da cidadania, as conquistas do trabalhador. Tem que dizer nessa linguagem, porque a gente sente que o povo ali não está entendendo, a linguagem ainda está muito técnica. Então eu dizia que todas as conquistas que foram feitas, que foram obtidas pelos trabalhadores americanos, na realidade eles querem tirar dos trabalhadores latinos. Tudo! Trabalhador americano exposto a um serviço de mina durante determinado tempo, ele tem uma certa periculosidade. E se obtiver essa doença, obtiver uma doença lá no seu trabalho, ele vai para outra atividade levando todas aquelas garantias e ainda por cima tem a estabilidade. Mas o projeto neoliberal aqui na América Latina, principalmente no Brasil, quer tirar a estabilidade do emprego do servidor federal. Então, eu acho, companheiro Marco Nascimento, você está certo.
Precisamos urgentemente usar a linguagem e ir para a rua. Agora, na realidade, os homens que têm um compromisso com a luta desse país estão aqui. 150 milhões de brasileiros que serão as vítimas fatais por inocência e por incompetência estão diante dos aparelhos de televisão, ou assistindo futebol, ou assistindo a novela global. Nós precisamos, eu acho,